Senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, este debate e a decisão do Parlamento revogar a decisão do Governo só existe porque o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda assim o quiseram. Muitos têm reclamado explicações ao PSD. O PSD não se esconde e esclarece as suas posições. Mas vamos ao essencial. O Primeiro-Ministro, o Partido Socialista, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda devem explicações aos portugueses. O Primeiro-Ministro assinou um acordo na concertação social no qual impôs a atualização do salário mínimo nacional que acertou com o Bloco de Esquerda. Fê-lo quando já sabia que os seus parceiros de coligação parlamentar não o apoiavam. Perguntamos, porquê? Porque procedeu assim o Primeiro-Ministro. Foi para abrir uma guerra dentro da geringonça? O Primeiro-Ministro empenhou a palavra do Governo consciente que não a podia cumprir. Que respeito tem o Primeiro-Ministro pelos parceiros sociais? Quem explica esta ligeireza? Qual é o significado político da conduta do Primeiro-Ministro? É uma confissão de falta de autoridade? É uma confissão de incapacidade? Que valor tem de ora em diante a palavra do Primeiro-Ministro de Portugal? O Primeiro-Ministro, o Governo, o Partido Socialista têm muito que explicar aos portugueses. E têm de dizer sem tibiezas. O Primeiro-Ministro agora assina voluntária e conscientemente acordos que sabe que não pode cumprir? Ou foram os seus aliados parlamentares que lhe roeram a corda? Senhores deputados da maioria, senhores membros do Governo, aproveitem a oportunidade e falem menos do PSD. Respondam, deixem-se de truques. Todos devem uma explicação aos portugueses. E o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda também devem explicações. Ao trazerem aqui estas apreciações, para, como aliás foi agora assumido, revogar decisões do Governo, o que pretendem o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda? Pretendem tirar o tapete ao Governo? É isso que pretende o PCP e o Bloco de Esquerda? Querem dizer ao país que já não estão disponíveis para suportar as políticas do Governo? É isso que querem dizer ao país? O PCP e o Bloco de Esquerda têm de responder ao país e têm de responder a estas perguntas. Porque, senhoras e senhores deputados, uma coisa é discordar do Governo. E é legítimo até, mesmo que partidos que suportam o Governo possam ter divergências. Mas isso é uma coisa. Outra coisa bem diferente é querer revogar as decisões do Governo. Isso não é divergir. Isso é tirar o tapete ao Governo. Senhores deputados, têm mesmo que dizer, desistiram do Governo? Ou pura e simplesmente só estão disponíveis para apoiar o que é agradável e popular? O que querem o PCP e o Bloco de Esquerda? Só estão disponíveis para meias decisões? Esta maioria, que se disse coesa, estável e duradoura, é uma maioria de meias tintas? em que cada um só aparece na parte que é popular?
É isso que é esta maioria? Senhoras e senhores deputados, para ser popular, o Primeiro-Ministro assume o que não pode cumprir. É uma meia decisão do próprio Primeiro-Ministro. Para ser popular, o PCP e o Bloco de Esquerda fingem que só respondem por meia decisão. Para ser popular, o PCP e o Bloco de Esquerda. Mas, senhoras e senhores deputados e senhores membros do Governo, vamos deixar-nos de meias tintas. Tenham decoro. Então os oportunistas somos nós. A vossa solução de governo, já é ela própria. Ela própria, a solução do governo, é um hino ao oportunismo político. Agora, o cúmulo do oportunismo é agora todos na maioria sem exceção, não terem a hombridade de responder por essa solução de governo. São todos que têm de responder. Partido Socialista, Partido Comunista e Bloco de Esquerda. Senhores deputados da maioria, a hora é vossa. A hora é vossa. Falem, conversem, reúnam, construam as vossas posições comuns, mas assumam as vossas responsabilidades e cumpram aquilo que prometeram ao país. São ou não são uma maioria coesa, estável e duradoura? O vosso oportunismo político é criticável, mas intolerável será que o façam resvalar para o mais básico chico espertismo. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o PSD está onde sempre esteve. O PSD está na verdade política, explicando e fundamentando as suas posições. Quando atualizámos o salário mínimo nacional em 2014, depois do congelamento socialista de 2010 e das imposições que os nossos credores tiveram para connosco, nós fomos claros, nós fomos verdadeiros e nós fomos consequentes. Estabelecemos um acordo na concertação social, mas nenhum dos parceiros da nossa coligação veio ao Parlamento colocar em causa o acordo que nós tínhamos formulado na concertação social. Nenhum dos parceiros de coligação em 2014 veio ao Parlamento tirar o tapete ao Governo. Estimulámos a criação e a manutenção do emprego, dando sequência à recuperação económica do país, que estava a sair da recessão e que estava a projetar a recuperação do rendimento que, entretanto, tinha sido perdido. Sim, atualizámos o salário mínimo nacional, é verdade. E promovemos uma descida temporária da taxa social única aplicável aos salários mais baixos. É verdade. Nós fizemos isso com verdade e com clareza. E com 3 condições, senhores deputados. 3 condições. Primeira condição. A medida era verdadeiramente excepcional e temporária. Segunda condição. As atualizações subsequentes do salário mínimo nacional ficou expressamente consagrado, tinham de atender, como devem de resto atender, ao crescimento da economia, à evolução dos preços e aos ganhos de produtividade. E terceira condição, a medida era exclusivamente suportada pelo orçamento do Estado e não prejudicava nem penalizava os pensionistas. Ou seja, todos sabiam que o PSD não queria estimular os baixos salários, todos sabiam que o PSD não queria penalizar a segurança social e todos sabiam que o caminho do PSD era e é intervir nas políticas económicas com medidas de competitividade fiscal e de fomento ao investimento.
Perpetuar esta medida como faz este Governo é um erro. É um erro. Abandonar a economia como faz este Governo, trazer instabilidade fiscal e desincentivar o investimento como faz este Governo, tudo isto é um erro político, é um erro social e é um erro económico. O revanchismo desta maioria e a desconfiança que esse revanchismo já trouxe à economia portuguesa, esses sim são um verdadeiro obstáculo à melhoria salarial. E não venham mesmo com aquele argumento infantil de que nós estamos contra o aumento do salário mínimo. Oh, senhores deputados, que infantilidade! Mas alguém pensa que algum político ou algum partido não gostaria de propor uma atualização ainda maior do salário mínimo nacional? Se estivesse na nossa esfera, de intervenção, decretar o salário mínimo nacional de 1.000 euros ou de 1.500 euros, então nós não íamos decretá-lo? Com certeza que sim, senhores deputados, com certeza que sim. O problema não é esse, senhores deputados. É que os senhores querem ter a tal parte popular de aumentar o salário mínimo, mas depois não querem arcar com aquilo que são as consequências dessa decisão. Mas depois não querem responder por não terem fundamento para explicar esse aumento. Se os senhores deputados estivessem a cumprir o crescimento da economia que dizem e diziam que Portugal fosse ter, talvez hoje não precisássemos de estar aqui a ter esta discussão, senhores deputados. E o mesmo vale para o Governo. E já não falo para o Partido Socialista e para o famigerado plano económico daqueles 12 economistas, porque se tivéssemos esse crescimento económico, então com certeza o salário mínimo era superior a 557 euros. Senhores deputados, senhores membros do Governo, podem os senhores deputados da maioria falar muito alto e berrar muito, mas o PSD é mesmo um partido coerente e responsável. E não contem connosco para simulações. Não contem connosco para a vossa politiquice. A geringonça é vossa. Vocês é que têm que a pôr a mexer, e a mexer no bom sentido. Façam a vossa avaliação de coerência também. É coerente o PCP e o Bloco de Esquerda tirarem o tapete ao Governo, que só existe porque os mesmos lhe garantiam um apoio permanente, estável e duradouro no Parlamento? Isso é coerente. E é coerente o Primeiro-Ministro, em nome do Governo, gabar, como ainda fez aqui no último debate quinzenal, gabar a coerência do PCP e do Bloco de Esquerda quando estes fazem a si próprio, a ele, Primeiro-Ministro, o contrário daquilo que prometeram. Como é que isto é possível? E os senhores deputados aplaudem efusivamente, sejam do PS, sejam do PCP, sejam do Bloco de Esquerda. Senhoras e senhores deputados da maioria, chega de ligeireza e chega de truques. O Governo é vosso e o compromisso também é vosso. Até podem evidenciar as vossas diferenças. Até podem, porventura devem, reclamar as vossas identidades próprias. Já disse e repito, é legítimo e até é saudável. Mas poupem tempo e poupem esforço aos portugueses. Assumam as vossas escolhas e respondam pelas vossas escolhas. Os portugueses não merecem que brinquem com aquilo que é a governação do país e que brinquem com aquilo que é o nosso futuro. Muito obrigado.